Fala galera, beleza? O edital da Cefaz Espírito Santo tá na praça novamente, né? O órgão ele tá querendo renovar a quantidade de servidores lá do setor, porque nem terminou o concurso de auditor fiscal, ele já lançou esse outro edital aqui para o cargo de consultor do Tesouro e estadual. Então, uma ótima oportunidade aí para quem é formado na área de ciências contábeis e ciências econômicas. Pois bem, se você não me conhece, eu sou o professor Bruno Marques, sou professor de discursiva do Você Concursado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. O objetivo desse vídeo é trazer aqui uma análise do edital com foco na discursiva. Então a gente vai extrair as principais informações do edital, tentar esclarecer alguns pontos obscuros ali que a banca ela não deixou muito claro para o candidato e ao final montar uma estratégia de estudo para que você consiga ser aprovado nesse concurso e, quem sabe, assim como acontece com nossos alunos, conseguir um ótimo desempenho na prova discursiva. Antes de começar, eu vou deixar aqui alguns contatos. Então, se você tiver alguma dúvida e quiser mandar uma mensagem, você pode mandar uma mensagem lá no meu Instagram, que é @prof.brunomarques, no Instagram do Você Concursado, que é @vocêconcursado, e também lá no canal da Academia de Discursivas no Telegram. Aproveito também para deixar para avisar que aqui embaixo tem um link, né, que vai te direcionar para um curso específico para consultor da Cefaz Espírito Santo, para os dois cargos, tanto ciências contábeis quanto ciências econômicas. Então, se você estiver procurando, né, uma preparação individualizada para esse concurso, tem o link aqui embaixo. Eu vou falar um pouquinho mais lá no final da aula sobre esse treinamento, beleza? Mas vamos lá, informações importantes aqui do edital. Primeiro, data da prova. A prova está prevista aí para dia 20 de fevereiro. Tá? Vai ser uma prova que vai ser aplicada aqui em dois períodos. Pela manhã, né, ali no período de 9 a 1 da tarde, vai ser aplicada a prova de conhecimento básico. Na parte da tarde, de 3 às 19, vai ser aplicada a prova de conhecimento específico e discursivo ao mesmo tempo, né? Então, você 40 questões aqui de conhecimento específico, tá? E mais duas questões discursivas. Aqui eu já trago um alerta para você, tá? Se você está se preparando, você tem que simular o dia da prova para que você não seja pego de surpresa no que tange a questão do gerenciamento de tempo, beleza? Então o que acontece? Às vezes no dia da prova você está bem preparado, mas como você não sabe o tempo que você leva para poder fazer a prova, pode ser que você acabe se complicando, apertando e não conseguindo fazer todas as questões da forma como você gostaria. Então por isso é importante você fazer simulados. E o simulado, ele deve de fato simular o dia da prova. Então não caia nessa pegadinha que a maioria das pessoas caem na hora de fazer simulado, quer fazer simulado só da prova objetiva, né? E aí ele faz o simulado da prova objetiva, aí pega conhecimento básico, junta com específico, faz tudo no mesmo período. Não. Se é para simular o dia da prova, você vai pegar, fazer uma prova só de conhecimento básico no período da manhã, marcando o tempo, tá? E depois você vai fazer no mesmo dia um simulado da prova de conhecimento específico com a discursiva, no período da tarde, marcando o tempo. Assim, você vai conseguir entender como é que seu corpo funciona, né, no período da manhã e no período da tarde, quais vão ser as dificuldades, e aí você consegue ir trabalhando isso ao longo da sua preparação. Show? Outra informação importante, né, quanto aos cargos, tem previsão para vagas para os cargos de ciências econômicas e ciências contábeis, né? Logicamente, exige formação de nível superior em específico em cada uma dessas áreas, então não é um concurso aberto para qualquer área, precisa ter essa formação específica. Subsídio, né, R$ 9.653 inicial, né? Mais R$ 300 de alimentação, mais outros benefícios que não vieram no edital, mas que a gente sabe que existe lá na Cefaz Espírito Santo. Então, o salário é de mais de R$ 10.000 inicial, né? Eu acho que isso aí, um salário desse, assim, muda a vida de qualquer pessoa, né? Imagina, R$ 10.000 todo mês na sua conta e no final ainda tem 13º, tem férias, enfim. Vale muito a pena. E eu acho que se você tem o objetivo de mudar de vida, de melhorar a qualidade de vida, de melhorar a qualidade de vida da sua família, vale muito a pena o esforço que você vai ter até o dia da prova, beleza? Outra informação importante que muita gente deixa passar é quanto à validade do concurso, tá? O edital traz que o concurso tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por igual período.
que acontece? Vamos lá, para poder entender melhor essa questão da validade, a gente tem que analisar as vagas, tá? O edital traz o seguinte, que vão ser 7 vagas ali para ampla concorrência e 3 vagas para ciências contábeis. Para PCD vai ser uma vaga para ciências econômicas e nenhuma para contábeis, né, a princípio. Para negros vão ter 2 vagas para ciências econômicas e uma para contábeis. E para índios aqui também não traz nenhuma vaga a princípio. No total vão ser 10 vagas para ciências econômicas e 4 para ciências contábeis. Porém, né, apesar desse número aqui baixo de vagas, relativamente baixo de vagas, a banca informa que vai ter um cadastro de reserva de 100 pessoas, né, sendo 50 para ciências econômicas e 50 para ciências contábeis. E aí, quando ele fala de um cadastro de reserva de 50, ele vai abrir possibilidade para poder convocar aqueles que foram aprovados na lista de índios, né, na lista de PCD aqui, que a princípio não tinha, né, e vai readequando para a questão, para as listas de negros, de pessoas com deficiência, etc. Então, apesar de constar 14 vagas, a banca vai deixar um cadastro de 100 vagas, né? O que isso quer dizer? Que durante o período de validade do concurso, tendo pessoas no cadastro de reserva, o órgão ele pode convocar, né? Então, apesar de ter garantido ali, ó, quem vai ser convocado? Vai ser os 14. Tá garantido que vai ser os 14. Agora, é provável que chame mais? Sim, porque são 4 anos, né? Então, durante esse período, quem tiver no cadastro de reserva pode ser convocado. Só que a briga por esse cadastro de reserva vai ser grande. Por que vai ser grande? Porque o edital traz o seguinte, ó, que vão fazer a prova objetiva, mas vão ter as redações corrigidas apenas, ó, quem tiver classificado dentro do quantitativo correspondente aos 100 primeiros colocados de cada área. Então a banca vai pegar os 100 primeiros colocados em ciências econômicas, os 100 primeiros convocados em ciências contábeis e vai corrigir a discursiva. Então ele vai corrigir a discursiva de 200 pessoas, né? Depois que ele corrigir a discursiva, ele vai pegar a prova da objetiva, a nota da objetiva, vai somar com a nota da discursiva, vai somar com a avaliação de títulos, né, de quem tiver, beleza? E vai dar a nota final. Com essa nota final, ele vai reclassificar a galera. E só vai, aí ele vai classificar, né, vai pegar, vamos supor que os 200 tenham sido aprovados aqui na discursiva. Então ele vai pegar aqui os 200, vai traçar uma linha no 100, beleza? Eliminar quem ficou abaixo do 100 e deixar no cadastro de reserva, né, o 100 aqui que ele previu. Então, o que acontece? 100 pessoas, 50% da galera que foi aprovado na objetiva, fez a discursiva, vai ser desclassificada do concurso, vai estar eliminado do concurso. Então, às vezes, né, e eu digo às vezes, mas sempre acontece, o que muda, na verdade, é a quantidade de pessoas que tem essa mudança, mas normalmente é o seguinte, a pessoa ela consegue uma boa nota na objetiva, só que quando vem na discursiva ela escorrega, ou ela é eliminada ou ela tira uma nota baixa, aí a classificação dela cai, né? Aí muita gente, por outro lado, as pessoas às vezes que não vão tão bem na objetiva, conseguem uma nota excelente na discursiva, sobem posição e ficam ali entre aqueles que estão no cadastro de reserva. Então, tem, por exemplo, sobem 3 pessoas e caem 3 pessoas, né? Eles fazem esse arranjo novamente. E isso é importante porque você tem que conseguir um bom desempenho na discursiva para que você não corra o risco, né, de ir bem na objetiva e depois sair da lista de convocados, né? Então o objetivo é sempre o quê? É sempre tirar a maior nota na prova discursiva, porque assim você consegue subir bastante classificação, beleza? Então, vamos analisar aqui, para a gente poder aprofundar um pouco, vamos analisar como que essa discursiva é importante na preparação, com base, né, na nota final, assim, porque assim, o que importa é a nota final, não importa se o cara conseguiu nota máxima ali em microeconomia ou em contabilidade pública, o importante é a nota final dele. Se ele foi excelente em uma matéria, mas foi ruim nas outras, né, não vai adiantar. Então vamos analisar aqui. Primeiro a gente tem o seguinte, que a nota vai ser composta por prova objetiva, prova discursiva e títulos, né? Os títulos valem até 7 pontos aí, mas eles só são classificatórios. Para o candidato chegar nessa fase, ele precisa passar por essas duas aqui. A prova objetiva vai ser de múltipla escolha e a prova discursiva, o edital traz que pode ser utilizado caneta azul ou preta. E aí eu já coloco aqui que é interessante você separar uma caneta preta para poder fazer a prova, tá? Por quê? Porque na hora que você
você faz a redação com a caneta preta e a redação é digitalizada para correção do examinador, a digitalização, a imagem da digitalização fica mais clara, né? E aí fica mais fácil de ler. Às vezes com a caneta azul ela fica um pouco apagada, dificulta a leitura, dificulta a correção e isso pode te prejudicar. Então, utilize a caneta preta, beleza? Massa. Como é que vai ser dividida a nota da prova objetiva? A prova objetiva vai ser dividida assim. Vão ser 80 pontos para a prova de conhecimento básico, que é igual para os dois cargos, né? E 40 pontos para a prova de conhecimento específico, que é diferente para os cargos. No total, você tem aqui 120 pontos. Esse é o valor da prova objetiva. Para ser aprovado na objetiva, o candidato precisa tirar um mínimo de 24 pontos na prova de conhecimento básico, de 12 pontos na prova de conhecimento específico, mas só esse mínimo não é suficiente, porque se você somar aqui, ó, dá 36 pontos. Para ser aprovado, ele precisa também de um mínimo geral de 40 pontos. Logicamente, esse mínimo aqui, ele só é uma baliza para poder eliminar os candidatos. Como é um concurso muito disputado, a nota de corte deve ser superior a esses 40 aqui, para você ficar ali entre os 200 que vão ter a redação corrigida, beleza? Então a banca vai corrigir a prova da objetiva, vai separar os 200 melhores, né, 100 para cada cargo, e vai corrigir a discursiva. A discursiva, ela vai ser composta por duas questões de conhecimento específico. A nota total vai ser 20 pontos, ou seja, cada questão deve valer 10 pontos. Para ser aprovado na discursiva, o candidato precisa fazer um mínimo de 8 pontos, né? Então ele pode aí zerar uma das redações e conseguir 8 pontos na outra, que ele é aprovado na discursiva. Mas, novamente, ele vai precisar, com a nota da discursiva, ficar entre os 100 primeiros, né? 50 para cada cargo. Então, quanto mais alta for a nota discursiva, melhor vai ser a classificação do candidato. E aí, depois que ele selecionar isso aqui, ele vai somar com a nota de títulos para quem tiver e vai dar a nota final com a classificação final do concurso. Beleza? Então essa é a análise que a gente faz da pontuação. Só que a gente pode destrinchar ainda mais essa análise, né, para poder identificar quais são as matérias que têm mais peso, né? Ora, nosso tempo de estudo é limitado, seu tempo de estudo é limitado. Então você precisa direcionar o tempo naquelas matérias que vão te dar mais pontos, né? Isso é lógico. Ora, se tem uma matéria que vale mais pontos, eu me dedico mais, porque se eu for melhor nela, minha nota vai ser melhor no concurso. É isso, é estratégia. E aí, quando a gente faz essa análise, a gente vê o seguinte, ó. Para o cargo de ciências contábeis, né? A prova discursiva, que vale aqui 20 pontos, tem o mesmo peso, ó, da matéria de contabilidade pública, que vale 20 pontos. Então aqui a gente tem, ó, essas duas empatadas aqui em primeiro lugar, como matéria que vale mais pontos. Depois a gente tem aqui contabilidade geral, certo? E depois a gente tem, ó, orçamento, finanças, matemática financeira, informática, raciocínio lógico e língua portuguesa. Então, todas essas matérias aqui estão em terceiro lugar no ranking das matérias que valem mais pontos. Então, olha que interessante. A matéria aqui, ó, de direito tributário, né? A gente está falando de Cefaz Espírito Santo. A matéria de direito tributário vale menos pontos do que essas outras matérias. Então, quando eu for dividir meu estudo, eu vou estudar, de preferência, essas matérias que valem mais pontos, principalmente contabilidade pública e contabilidade geral. Agora, olha outra análise. Contabilidade de custos parece, né? Parece valer menos pontos. Aí um candidato fala assim, então vale menos pontos, eu não vou estudar. Só que tem um problema, né? Qual é o problema? É que a prova discursiva vai ser composta por uma dessas três matérias, né? Contabilidade pública, contabilidade de custos ou contabilidade geral. Então, se vier uma discursiva de contabilidade de custos, ó, o peso fica muito grande. Então, essa matéria aqui você não pode deixar ela de lado. Você tem que dar um up aqui nela justamente por conta da prova discursiva, beleza? Mas veja que a discursiva equivale a mais pontos. Aí você fala assim, Bruno, então só estudar a matéria de conhecimento específico eu vou bem. Bom, se fosse assim, ninguém era eliminado na discursiva, né? Se só saber o conteúdo fosse suficiente, ninguém era eliminado. E por que as pessoas são eliminadas? Porque não adianta só ter o conhecimento da matéria. Você precisa também saber passar esse conhecimento. E para isso você precisa conhecer a técnica da discursiva. Você precisa saber escrever a discursiva, né? Porque, pensa comigo, o candidato, né, que conseguiu estar ali na lista dos 200 primeiros,
são os candidatos que tiveram o melhor desempenho na prova objetiva, ou seja, teoricamente são os candidatos que mais têm conteúdo. E apesar disso, vários são eliminados, né? Então, assim, não é só ter o conteúdo, você precisa também ter a técnica, por isso que a gente coloca a discursiva como uma matéria separada, porque você precisa também desenvolver a habilidade da discursiva. Quando a gente analisa o cargo de Ciências Econômicas, é um pouquinho diferente, né? A gente tem aqui a matéria que vale mais pontos, é a macroeconomia, tá? Depois aparece a discursiva e depois a microeconomia. Logicamente, você tem que dar um up aqui nessa de microeconomia, né, e macro também, por conta da prova discursiva. Por quê? Porque a discursiva vai cobrar conhecimento acerca de uma dessas duas matérias, beleza? Depois delas, você tem aqui, ó, em quarto lugar, essas matérias daqui da prova de conhecimento básico. Elas valem mais pontos, inclusive, do que direito tributário, direito constitucional e direito administrativo. Então, na hora que você for montar seu estudo, você vai direcionar mais tempo para essas matérias e um pouco menos de tempo para essa. Agora, Bruno, e o tempo que eu vou direcionar para a discursiva? A gente vai falar sobre isso lá na estratégia, mas a gente vai ver que apesar de valer muito ponto, o tempo que a gente precisa gastar para poder chegar bem preparado na discursiva é pequeno, se você organizar seu estudo de forma correta, beleza? Vamos lá. Outra vantagem da discursiva, tá? E isso aqui também porque assim, muita gente pergunta, ah, professor, eu vou estudar discursiva só no final, depois que eu já tiver estudado a parte da prova objetiva. Não é uma boa estratégia, tá? Por quê? Porque assim, como a discursiva cobra um conhecimento relacionado à prova objetiva, é um conhecimento específico da prova objetiva, você pode mesclar o estudo. Como? Você estuda a prova objetiva, pega aquele conhecimento e faz uma discursiva, né? Para quê? Para poder revisar aquele conteúdo e se aprofundar nele. Eu trouxe aqui para você a pirâmide de aprendizado. O que essa pirâmide diz aqui? Ela diz que para você absorver um conteúdo, né? A melhor estratégia, para você absorver aí o conteúdo, 95% do conteúdo, a melhor estratégia é explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Isso aqui é justamente o que você faz na discursiva, tá? Por exemplo, tem uma discursiva sobre um determinado assunto. Quando você for escrever a discursiva, você vai ter que pegar, organizar aquele assunto na sua cabeça, passar aquilo para o papel e organizar essa informação de modo a explicar para quem está lendo o conteúdo. Quando você faz isso, então, você está absorvendo mais aquele conteúdo. Se aquele conteúdo cair lá na prova objetiva, provavelmente você vai acertar, né? Porque você já está fixando esse conteúdo na hora que você está fazendo a discursiva. E lógico, tem o benefício da discursiva, porque você vai estar treinando a técnica, você vai estar melhorando a sua letra. Ora, a mão é um músculo, né? Se você não escreve, porque a maioria das pessoas já não escreve, né? A mão é um músculo. Então você não escreve, o músculo ele não está treinado. Quando você pega para fazer uma redação depois de fazer uma prova objetiva, o músculo está cansado, a sua letra sai aquele garrancho e tudo. Então, quanto mais redação você fizer antes da prova, até isso vai ajudar, porque você vai treinar o músculo, vai fortalecer e a letra vai ficar melhor. Você não vai sofrer tanto na hora de escrever essa redação. Então, assim, o estudo conjunto da prova objetiva e da prova discursiva vai ser bom para os dois, tanto para a prova objetiva quanto para a prova discursiva, porque vai te auxiliar nesse processo de aprendizado, de assimilação da matéria e também aperfeiçoar a questão da técnica de escrita, beleza? Show de bola! Agora, vamos tratar aqui de uns pontos que estão meio obscuros quanto à prova discursiva, tá? A gente viu, né, que a prova discursiva ela vai ser, para ser redigida em caneta azul ou preta, a gente vai fazer com caneta preta. São duas questões que cobram conhecimento específico, valendo 20 pontos, e para ser aprovado precisa do mínimo de 8. Massa, isso aí a gente já viu. Agora, vai ser um estudo de caso? Vai ser uma questão técnica? Quantas linhas tem essa redação? O edital, ele não traz essas informações, né? Ele não cita nada. Então, assim, você não sabe se vai ser um texto dissertativo, se vai ser uma questão técnica, uma questão discursiva, um estudo de caso, um parecer, enfim, você não tem essa informação. Teoricamente, pode vir qualquer coisa. Você também não sabe se vão ser duas questões de 20 linhas, de 30 linhas, de 40 linhas, né? De 60 linhas, né? Não dá para saber porque o edital ele não traz isso com precisão.
que a gente faz, então, para poder tentar adivinhar o que vai vir na prova, ou mais ou menos o que vai vir na prova? A gente vai analisar a última prova aplicada no concurso do Cefaz Espírito Santo para o cargo de auditor fiscal. Por quê? Porque no edital publicado também naquele concurso, na oportunidade daquele concurso, não veio informando nenhuma dessas informações, né? Então não teve nenhuma informação dessa no edital. Então quando a gente analisa, a gente vai saber mais ou menos como que a banca vai cobrar discursivo. Vamos lá, então eu trouxe aqui o enunciado, tá? Eu extraí o enunciado lá da Biblioteca de Discursivas. Para quem não conhece, a Biblioteca de Discursivas é uma ferramenta do Você Concursado, em que você pode pesquisar gratuitamente enunciados de provas anteriores ou enunciados de provas inéditas, né, utilizando os filtros. Então você entra lá, você só faz o cadastro e aí você tem acesso a esses filtros e a esses enunciados. Também tem uma parte paga, né, que é a assinatura, que você paga ali uns R$ 30, que você paga para você ter acesso aos padrões de respostas, propostas de resolução em texto, em vídeo, etc. Mas a pesquisa do enunciado, ela é gratuita, então se você estiver estudando, é muito interessante de utilizá-la, né? Por mais que você não seja aluno nosso, é interessante utilizar essa ferramenta, porque ela traz ali tudo mastigado para você. Então, vamos lá. Eu busquei lá Banca FGV 2021, o órgão era Cefaz Espírito Santo, o cargo foi de auditor fiscal, tá? Aí a banca ela publicou o seguinte enunciado, né? Isso aqui foi o enunciado que caiu. Ela trouxe aqui, ó, uma situação hipotética, vou colocar aqui os nomes, situação hipotética, né, em que ela conta uma história aqui sobre uma sociedade empresária, né, com sede em Vitória, e enfim, ela conta uma historinha que ela vai cobrar um conhecimento acerca de legislação tributária. Aí depois ela vem com o comando da questão. No comando da questão ela diz o que ela quer. Ó. Diante desse cenário, responda aos itens a seguir. Então, é o que ela quer. E aí ela traz aqui os itens, que a gente pode chamar também de tópicos, beleza? Então, como é que é o enunciado? Situação hipotética, comando da questão e tópico. No tópico, ela pede para conceituar um termo, que é decadência tributária, e indicar como se conta o prazo decadencial na hipótese do enunciado. Então, ela pede um conhecimento teórico, né? E depois ela pede um conhecimento teórico e prático, porque ele né, você precisa ter a base teórica, mas precisa aplicar o caso prático. Isso, então, é um modelo de quê? De estudo de caso, tá? A banca apresenta um caso e pede para você poder aplicar o conhecimento sobre aquele caso. E aqui é a mesma coisa. Então, uma dica que a gente pode ter aí para essa prova é que a banca ela pode cobrar esse estudo de caso. E o estudo de caso tem justamente essa estrutura: situação hipotética, comando da questão e tópicos. Bruno, pode vir outro tipo de questão? Pode. A banca ela pode cobrar também uma questão técnica, tá? A questão técnica, diferente do estudo de caso, ela não traz a situação hipotética. Ela traz ou um texto motivador ou já começa no comando da questão pedindo para o candidato discorrer sobre alguma parte teórica. Então, por exemplo, numa questão técnica, tá? Seria mais ou menos assim: conceitue a decadência tributária e indique como se conta os prazos decadenciais. Ponto. Ele não vai trazer nada de aplicação na situação hipotética, porque não vai ter situação hipotética no caso de uma questão discursiva técnica, beleza? Então ele vai pedir o conhecimento técnico. Veja que no fundo, é praticamente a mesma coisa, né? O estudo de caso ele fica um pouco mais complicado, por quê? Porque você precisa aplicar o conhecimento na situação analisada. No caso da questão técnica, não, é só o conhecimento puro sobre o assunto, beleza? Então é importante que você saiba essa diferença, porque esses são os dois tipos de prova que dois tipos de enunciado que podem vir na sua prova. Não acredito que venha nada diferente disso. Agora, quanto ao quantitativo de linhas, foi bem interessante porque essa prova aqui, o edital desse concurso de auditor fiscal, ele trazia que seria uma questão discursiva. No seu edital, né, que é para o cargo de consultor, são 2 questões discursivas, beleza? Nesse daqui, de auditor fiscal, a banca disse o seguinte, ó, lá no enunciado: cada um dos itens deve ser respondido em um espaço específico com um máximo de 20 linhas. Então, era 20 linhas para responder a esse item A e 20 linhas para responder a esse item B.
Só que, apesar de serem itens diferentes, ele era uma questão só, beleza? No seu concurso, eu acredito que venha como? Eu acredito que venham questões também de 20 a 25 linhas, beleza? Só que vão ser questões separadas, para cobrar o quê? Conhecimentos diferentes. Então eu posso ter uma questão de microeconomia e uma questão de macroeconomia, ou duas questões de macroeconomia cobrando assuntos diferentes, né? Mas cada questão com o máximo ali de 25 a 30 linhas, beleza? Então não deve ser menos que 20, não deve ser mais que 30. Minha aposta, 25 linhas no máximo cada questão, beleza? No caso de contabilidade, pode vir uma de contabilidade pública, uma de contabilidade geral, ou uma de contabilidade geral misturada com custo e uma de contabilidade pública, ou uma de custo e uma de contabilidade geral, né? Então ele pode mesclar para poder cobrar mais assuntos, mas novamente não deve passar de 30 linhas cada uma das redações. Mas, né, diferente dessa aqui, que é uma questão só, que é só um conteúdo, como são duas questões, você acaba gastando mais tempo para poder responder, né? Por isso que é importante você ter bastante prática. Para quê? Para você não ser surpreendido com o tempo no dia da prova. Por isso, eu trouxe aqui uma estratégia de estudo para você se preparar para esse concurso. Qual é a estratégia, tá? Primeiro, você tem que desenvolver uma técnica discursiva. Então, você tem que entender como que vai ser a estrutura do enunciado, do seu texto, por exemplo. Então, vamos lá. Já vou trazer aqui para você o seguinte. Imagina o seguinte, que esse texto aqui, ele vem aqui com 25 linhas, tá? E aí a questão 1, beleza? E a questão 1 tem 3 tópicos. Então, você vai dividir aqui o texto em 3 partes, tá? Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. Veja que eu não vou trazer nem introdução e nem conclusão. Não precisa. Por quê? Porque é uma prova de conhecimento técnico, específico. Então a banca ela só quer saber se você sabe o conteúdo. Então você vai estruturar em 3 parágrafos de desenvolvimento. Beleza? Aí imagina a questão 2. Tá? A questão 2 venha com 2 tópicos. Então você vai separar aqui tópico 1, tópico 2 e você vai responder a cada um dos tópicos em um parágrafo. Veja que nesse cenário eu vou fazer só 2 parágrafos de desenvolvimento. Agora, você precisa saber escrever esse parágrafo de desenvolvimento. E é justamente isso que você aprende na teoria textual, tá? Então você precisa desenvolver essa habilidade de escrever o parágrafo de desenvolvimento. Então é isso que você vai fazer aqui na hora de montar a sua técnica discursiva, beleza? E depois você vai praticar o mínimo, tá? Mínimo. Eu acho que tem que ser mais que isso, mas esse é o mínimo para poder chegar bem preparado de 4 redações. E como que vai ser essa prática da redação? Não adianta você pegar as 4 redações uma semana antes da prova e fazer as 4. Não adianta. Por quê? Se você cometer um erro na primeira, você vai cometer em todos. Porque você não tá, né? Você não teve um aprendizado no meio, você não teve uma correção, não teve um feedback. Então, qual é a minha sugestão para essa prática? Primeiro, você vai fazer uma questão, tá? Escolher uma questão ali de 25 a 30 linhas. Você vai fazer essa questão e mandar para correção. O corretor vai te dar um feedback sobre essa redação, para indicar, ó, você utilizou a técnica bacana. Também vai te dar um feedback sobre o conteúdo, ó, melhora esse estudo desse conteúdo aqui, porque ele é relevante para a prova e tal, né? Mas ele vai te dar um feedback. Você vai pegar esse feedback, analisar, e aí você vai fazer a segunda questão, para ver se você realmente conseguiu corrigir esses pontos, tá? Provavelmente vão surgir outros erros, outros aspectos que também vão ser passados pelo corretor em forma de feedback. Aí, aqui você já vai ter feito 2 questões, já recebeu 2 feedbacks. Agora é a parte final. Na parte final, você vai fazer 2 questões. Então, você vai fazer 2 questões ao mesmo tempo, tá? Por que você vai fazer ao mesmo tempo? Porque é assim que vai ser lá no dia da sua prova. E você vai marcar o tempo, tá? Isso aqui você pode fazer, inclusive, junto com um simulado da prova objetiva. Seria o ideal, porque aí você vai simular realmente o dia da prova. E você vai mandar para correção. Logicamente, como você fez numa situação de mais pressão, com o tempo, depois de ter feito a prova objetiva,
né, você vai estar um pouco mais cansado. Então pode ser que você escorregue em alguns detalhes, então você vai receber novamente um feedback quanto a aquelas redações que você fez. Isso aqui é o mínimo. Por quê? Porque quando você chegar no dia da prova, você já conseguiu receber, ó, 3 feedbacks, né? Na verdade, até 4 aqui, mas 3 feedbacks precisos do que você estava fazendo de errado. Então você tem possibilidade de corrigir para chegar no dia da prova e estar no seu melhor nível, beleza? Agora, quanto mais redações você fizer, melhor. O único detalhe é o seguinte, não adianta ficar fazendo várias sem correção. Por quê? Porque se ninguém tá falando para você o que você está errando, como é que você vai saber? Se você não vai saber o que está errando, você vai continuar fazendo o mesmo erro. Então, não adianta fazer muitas redações sem correção. O ideal é que você faça com correção, né? Uma prática de uma por semana até o dia da prova seria o melhor cenário, porque você faz uma por semana, depois você corrige. Depois você faz a outra, no final de semana você recebe a correção e faz a outra e assim por diante. Quanto ao tempo de estudo, lembra que eu falei que a discursiva, apesar de ser importante, não exigia tanto tempo de estudo? Então imagina o seguinte, ó, imagina esse calendário aqui, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Vamos imaginar que você vai estudar só até domingo de manhã, tá? Essa parte do domingo à tarde aqui você vai descansar. Para a discursiva, né, aplicando essa estratégia aqui e utilizando o nosso treinamento, você pode separar aqui, ó, 2 horas no sábado ou 2 horas no domingo de manhã para poder estudar para a discursiva. O restante do tempo todinho você vai poder se dedicar ao estudo da prova objetiva, tá? Por quê? Porque a gente precisa de conhecimento técnico para poder fazer uma boa discursiva também, né? E a gente sabe que precisa de um bom desempenho na objetiva, e a objetiva exige mais tempo de estudo, porque são muitas matérias. Então você direciona a maior parte do tempo para o estudo da objetiva, separa ali 2 horas por semana para estudar para a discursiva. Nas primeiras semanas, você vai fechar essa técnica, né? No máximo 2 semanas, você fecha essa técnica de escrita. Pegou a teoria ali, fez um esqueminha, beleza. A partir daí, você vai utilizar essas horas para poder fazer a redação, analisar o feedback, fazer a redação, analisar o feedback, fazer a redação, analisar o feedback. No final, você vai estar incluindo nos simulados, né, esse tempo, então você não vai precisar nem de um tempo específico, você já vai usar o tempo do simulado para poder fazer esse estudo, mas até o dia da prova você vai fazer isso, analisar e fazer questão, analisar o feedback e fazer questão. Então, veja que você não vai precisar gastar muito tempo, mas você vai precisar direcionar algum tempo, o que a maioria dos candidatos não faz, não direciona nada para a discursiva, vai na sorte e às vezes acaba sendo surpreendido negativamente com a nota. Beleza? Então essa é a estratégia de estudo. E para poder te auxiliar nessa estratégia, porque você não tem que buscar a técnica, buscar as questões, buscar as correções, né, e perder tempo com isso, a gente montou um treinamento focado aqui para esses cargos. Como é que funciona o treinamento? Você tem lá a técnica discursiva sucinta, né, com as informações que você precisa para poder responder a questão. Você vai ter temas para praticar já selecionados por cargo. Então você vai ter lá temas para praticar na área de ciências contábeis e tema para praticar na área de ciências econômicas, né? Obedecendo logicamente o seu edital. Aí você vai ter correções individualizadas para receber aqueles feedbacks, beleza? E também vai ter as propostas de resolução dos temas. Essas propostas de resolução são interessantes por quê? Porque eu monto, né? Eu pego os temas lá para praticar, monto a resposta desse tema utilizando a técnica. Então eu faço a redação também, né? Você vai fazer as redações, eu faço também. Eu gosto de fazer a redação até para poder ir aprimorando essa técnica. Então eu faço a redação e te mostro, ó, nesse tema aqui que você fez, olha como é que você poderia aplicar a técnica para você poder tentar gabaritar a redação, né? Então é um estudo que vai virando um ciclo, né? Você vai receber o feedback, vai ver como que poderia ser aprimorada a redação e aí fazer um novo tema, depois receber o feedback, depois ver como é que ficaria a redação e aí volta e treina de novo. Então, fazendo esse ciclo, você acaba ficando muito bom na redação. Fica tão bom que tem alguns alunos hoje que já estão até fazendo cursos, né, de discursiva, ajudando mais gente, dando mentoria para melhorar na discursiva, porque você realmente aprende, né, a fazer uma redação. E esse treinamento está disponível a um preço acessível, o link está aqui embaixo, se você ainda não tem acesso, não faz parte,
é só dar uma olhada lá nas condições, beleza? E se tiver ficado com alguma dúvida, você pode mandar mensagem lá no meu Instagram, no Instagram do Você Concursado ou no nosso canal na Academia de Discursivas lá no Telegram, beleza? Então é isso, um forte abraço e bons estudos!